Como em todos os verões recentes, pois já ocorreu nos anteriores, as redes estão se enchendo de contas, daquelas que fantasiam com o ataque do Real Madrid. E quem vai parar a gente? Quem vai parar esses caras? Além disso, esse ano tem mais um, né? Que é o Diomande. Apesar de que aqui estejam esses três, um é o Diomande, Mbappé, Vinícius, aqui falta o Bellingham, porque o Bellingham, olha, tem que ser considerado meio-campista, atacante, quase centroavante. Na verdade, como o Bellingham joga melhor, e a gente viu isso na Copa do Mundo, onde ele rende mais, é mais perto da área. Mas como um meio atacante, não sem obrigações defensivas, naturalmente, porque além disso, ele é um cara que, se você ensinar ele a correr, ele não corre feito um frango sem cabeça, como acontece muitas vezes. Então, na parte defensiva, igual ao Diomande, por sinal. Desses três, ele é o que mais volta para defender, então, olha, dá para tirar algo muito positivo dos caras da frente. Ainda mais se você vai ter quatro, porque os quatro vão jogar. Isso todo mundo já sabe, né? Digo para depois não ter surpresa, tipo, qual seria a reação do Florentino? Isso é realidade no Madrid, não se assustem nem pensem, pronto, lá vem isso de novo. Não é isso. Desde que Florentino assumiu o Real Madrid, tudo tem dado muito certo para o clube. Na maior parte dos anos, mas sempre que um dos seus queridinhos, e agora ele tem muitos, por diferentes razões, né? Vinícius ficou claro por como ele renovou o contrato. Mbappé, nem se fala. Diomande, porque é a contratação mais cara da história do Real Madrid. E ele acabou de ser contratado agora, neste verão. E Bellingham, porque é o grande produto de marketing deles, além de ser um grande jogador de quem precisam tirar o máximo proveito. Como dissemos, nenhum desses quatro. Ou se algum desses quatro, o Mourinho, por exemplo, decidir não colocá-lo para jogar, Florentino vai ficar de cara feia. Isso não é como, veja, Ângel Gil, ou seja, não é uma. Torcer a cara não é fazer um escândalo ali na frente de todo mundo. É algo mais discreto, como faz Florentino. Mas ele vai fazer isso, né? Ele vai fazer. Então, bem, eles vão ter que jogar os quatro. Como eu disse no vídeo anterior, sem algum Madrid-Barça, se Madrid-Bayern, ele resolver não colocar algum, que seria Diomande, que vai ser o que menos vai reclamar, Pues bem, isso também pode acontecer. Mas no resto dos jogos, olha, contra adversários que talvez você subestime, esse parece um jogo fácil. E depois nem tanto, então aí vão jogar os quatro. Aqui a pergunta é, como dizíamos antes, em vídeos anteriores, quem vai municiar esses caras, né? E só que só vão restar duas vagas. E chegamos à conclusão no vídeo anterior de que teriam que ser Tchouaméni e Valverde, porque, olha, Bernardo Silva, muito bem. Güler, fantástico. O que acontece se Valverde fica de fora? Porque, claro, aí você vai ter que acompanhá-lo com um Tchouaméni, que é o único volante que conhece o ofício de volante mesmo, que consegue se virar sozinho. Outra coisa é como o Tchouaméni vai se sair como volante único, né? Pelos problemas que ele tem para girar, etc, etc. Mas, de dois, vão ter que jogar Tchouaméni e Valverde, que são super amigos. Como falei no início do vídeo, estão aparecendo várias dessas contas que fantasiam com isso. Quem vai ser capaz de parar esse ataque, esses caras e tal? Bom, a resposta, eu acho, para quem me conhece, e pelo que venho dizendo nos últimos vídeos, e pelo que venho dizendo nesse aqui, é a gente, o nosso meio-campo. Não sou só eu que digo, já falei no Twitter e o pessoal já caiu matando. Você ficou muito pessimista. E vamos ver, eu digo para esse pessoal, não quero responder porque, enfim, já é muito tempo da minha vida que eu teria que gastar respondendo todo mundo, né? Mas nem aqui nem no YouTube eu respondo muitas mensagens, às vezes não tenho tempo para todos. Vocês realmente não assistiram aos 2 últimos anos do Real Madrid? Ser otimista não faz as coisas darem mais certo para você. Não é que você seja um pessimista ou que veja a vida em preto e branco. Porra, é ser realista. Caramba! É que tem que ser realista. O ataque do Madrid é absolutamente fabuloso.
Eu sou o primeiro a dizer que temos o melhor ataque do mundo, assim como a França tinha o melhor ataque da Copa. E olha o que aconteceu com um time que tinha um meio-campo que anulou todos eles. Vocês lembram desse jogo? Semifinal, Espanha e França. Beleza. Mas claro, é que a experiência me diz que acontece o que acontece. E aqui, insisto, não sou só eu. Já na primeira resposta, pois é, quem pode parar esses caras? Esses três do meio, que veio na minha cabeça Camavinga, Tchouaméni, Valverde. Bom, que o Camavinga nem vai jogar, né? Ele vai acabar ficando de fora, nem vai jogar, porque só vão ficar dois. Tchouaméni, Valverde. E mesmo que você coloque ali o Arda Güler, está claro que o Arda Güler, na base da jogada, pode te dar um pouco, mas não é um especialista ali. Bernardo Silva, poxa, também não. Também ajuda um pouco um volante como o Tchouaméni para que a bola saia melhor jogada, mas também não. Olha, ele chama esse triângulo de Triângulo das Bermudas. Claro, tem gente. Tem um que faz piada sobre o Florentino, mas não quero divulgar porque acho de mau gosto. Mas sim, as pessoas respondem isso, claro. Porque é o que estamos vendo. E o que, se nada resolver, é o que vamos ver. O Madrid só contrataria um volante se, e me perdoem por insistir nisso, porque já não vou mais mencionar o outro. Tudo bem? Que tem que. Você é uma viúva? Não, não, eu sou uma viúva do volante. Ponto. O que acontece é que agora surgiu a oportunidade de que você poderia ter, colocando um pouco mais de dinheiro e se esforçando mais, poderia ter contratado o melhor de todos. Que você goste mais ou menos dele, ele era o melhor de todos. Certo. Eu sou viúva do volante, por quê? Porque já faz 2 anos que não temos um porra. Acho que é algo fácil de entender, mas tudo bem. Vamos ser positivos. Diomandé, da direita, também pode atuar pela esquerda. E tem um treino aqui que a Real Madrid Televisão mostrou, que é um minutinho de Diomandé, hoje na cidade esportiva de Valdebebas, treinando com o time. E isso, na verdade, eu adoro, porque vejo aqui um jogador com 1-2 muito especial e muito imprevisível. Porque assim como o Dembélé, ele usa bem as duas pernas, além disso, pode jogar nos dois lados. Isso é ouro agora mesmo para um ponta, porque há pontas no futebol. Os destros geralmente jogam pela esquerda e os canhotos pela direita. Isso já está muito engessado, sabe? No entanto, Diomandé, que é uma raridade como Dembélé, pode jogar dos dois lados porque usa bem as duas pernas. E isso me parece. Vamos lá, para Mourinho, para soluções ofensivas este ano, me parece ouro. Mas volto ao mesmo ponto. Se não houver quem faça a bola chegar nele, olha, na maioria dos jogos o Madrid vai ser competitivo, claro. Na maioria dos jogos esse pessoal na frente receberá bolas. Vamos ver como essas bolas vão chegar para eles, mas eles vão receber bolas. Eu só dou o exemplo de times que são criptonita para você. Tem sido o Arsenal nos últimos anos. Claro, o Barça, que de 9 clássicos ganhamos 1. Eu não sei de 7, 8, 9 clássicos, só 1. Partida em que justamente o treinador foi condenado por causa de um jogador, o treinador foi condenado no único clássico que se ganhou, por sinal. E claro, esse tipo de time, Bayern de Munique, vencemos o Manchester City nas últimas temporadas, mas foi contra a pior fase deles, principalmente nos 2 últimos anos. Quando estavam melhores, nos venceram por 4 naquele jogo de volta. A gente também deu o troco no City depois. Eu acho que nesse caso é o Guardiola que fica obcecado com a gente e tenta inventar coisas novas, né? Mas enfim, a gente já viu isso no Barça, no Arsenal, no Bayern também, um Bayern que a gente também esteve perto de eliminar. Eles são um pouco criptonita para o Real Madrid. Insisto, os da frente vão receber as bolas e esse sabe o que fazer com ela. Real Madrid, isso é discutível. Bom, ali fazendo trabalho dentro das instalações. E depois, com uma potência, um trem inferior fantástico. Olha, esse tipo de jogador já vem com isso de fábrica, né? Fisicamente, eles são feras. E esse garoto, com seus 19 anos, parece até mais velho. Não vou fazer aqui a piadinha se ele já é mais velho ou não. O documento de identidade dele diz que tem 19 anos. É isso que afirmo. Você não sabe se ele sairá pela esquerda ou direita. Ele tem um 2 e também um chute muito bom com a esquerda.
E tecnicamente é um jogador, olha como ele sai bem. Que beleza, caramba. Esse 1-2 que ele faz, como ele gira. Depois ele chuta com o lado externo do pé direito, em vez de usar a esquerda. Olha como ele se ajuda ali com o calcanharzinho. Vamos, é uma maravilha. Vocês veem pequeno porque não quero ter problemas com a Real Madrid televisão. E é isso é o que esse jogador pode nos oferecer este ano. E eu acho que vai ser muito bom. Esse cara vai levantar o Bernabéu. Sobre o volante, parece que já está tudo indicando, tudo se fechando. Já a possibilidade de Adam Wharton, o jogador do Crystal Palace. Que se eu em algum vídeo anterior contei, porque é isso que está escrito. No Transfer Market, que custaria uns 70 milhões, o Crystal Palace vai vender o Wharton para o Madrid por 70 milhões. Nem a pau. Sobretudo porque dizem que quem está pressionando são... Quem eram? Um era o Manchester United e o outro era o Chelsea. Acho que também. Bom, então por cima de 100 ou acima de 100... É por esse valor que vão te vender esse garoto. Vale a pena? Olha, de todos, porque Badia Boadice está pedindo 130, já está quase fechado com o Manchester City, porque Zubimendi está totalmente descartado. Além disso, também pediriam entre 90 e 100. Keith Smith é outro tipo de jogador e para isso você já tem o Goller. Além disso, contratando Keith Smith, você contrataria para deixá-lo no banco e ele não resolveria nada do que você precisa, que é um volante. Para mim, quem conhece melhor essa função, outra coisa é ser o melhor do mundo, mas é verdade que ele é um dos mais destacados da Premier. É esse garoto. Zurdo. Canhoto, posicionalmente, funciona muito bem. Além disso, conduz a bola muito bem, tem drible. Para mim, um volante que tem drible é muito bom, se não complica a vida. Nesse sentido, eu me lembro muito do Redondo. O Redondo às vezes se complicava, mas era tão bom posicionalmente e mandava tanto no meio-campo que você até perdoava um pouco, né? Senão ele soltava o braço e criava essa bolha de espaço. E talvez, olha, com Adam Wharton, o caso é que aqui, claro, ele poderia jogar sozinho porque conhece bem esse ofício de ser o único volante e poderia jogar com alguém ao lado. Olha, talvez seja uma solução colocar ele ali com o Tchouaméni, porque um é mais de marcação defensiva e o outro contribuiria mais para uma criação de jogadas, ali no meio-campo, que é o que realmente precisamos. Mas claro, continuamos na mesma situação. Você teria que tirar do time titular o Valverde, o Güler, o Bernardo Silva, etc, etc. E claro, e o Camavinga nem entra nessa disputa, nem brincando. Mas como o Látigo Serrano comentou hoje, para esse cara entrar, o Madrid teria que vender alguém. Ou seja, não gastaria 100 milhões em um meio-campista, vamos lá, que no final das contas todos os olhares acabam se voltando para ele. Porque como um meio-campista com características específicas, só tem esse garoto no nível do Real Madrid, se você conseguir vender alguém. Esse alguém precisa ser Camavinga ou Valverde, mas acho que Camavinga é mais vendável, já que o Madrid descartou vender Valverde. Seria uma grande surpresa, portanto vejo isso cada vez mais difícil. O que vocês querem que eu diga? Mas enfim, tem gente que não se importa. Tem quem ache, insisto, volto a dizer, tem quem ache que isso é imparável, especialmente com Bellingham, e que o futebol do meio-campo não importa. Vamos perguntar onde estiveram nos últimos 2 anos e se assistiram aos jogos do Real Madrid. Me surpreende como as pessoas falam. Não tem problema, fiquem tranquilos. Já somos muito bons no ataque e não no meio-campo. Pois é, mas ali já tem jogadores bons. Já. O Valverde é muito bom, o Tchouaméni é muito bom. Todos são bons. Mas já vimos o que eles entregam ali e como combinam uns com os outros, aliás, para a criação de jogadas. Uma última coisa. Está saindo esse documentário do Mourinho na Netflix. Não assisti inteiro, vi algumas partes. Agora vou ver se consigo sentar tranquilo no sofá e assistir. Estou com vontade, quero ver. Mas tem uma parte em que Khedira fala sobre essa relação com Casillas e como o vestiário do Real Madrid acabou pegando fogo. Vou lançar aqui uma pergunta neste vídeo. Acho que vocês podem responder aí nos comentários. Quero ver o que acham. Vocês sabem que eu costumo me posicionar bastante, mas nesse caso vou ficar um pouco em cima do muro. Quero ver o que vocês acham. Khedira relata como o vestiário explodiu após o conflito entre Mourinho e Casillas.
Iker, ídolo do Real Madrid, foi colocado no banco e ignorado por Mourinho, que ainda o criticava publicamente. O vestiário virou um inferno. Quando ele diz que não falava com ele, entendo que é o Mou com o Casillas, porque falava mal dele na imprensa. Mou sobre Casillas. Claro que Casillas não falava com Mou, e se falava mal dele, não era publicamente, mas com pessoas da mídia. Todos sabem disso, aqui ninguém é poupado. Khedira afirma que o vestiário virou um inferno e que, após isso, a relação entre José e vários jogadores, como Cristiano Ronaldo e os espanhóis, se rompeu. Esses jogadores eram essenciais para o vestiário, que acabou envenenado. Certo, pergunto para vocês, vocês gostam do Cristiano, né? Todos os madridistas gostam dele, como do Mou, do Casillas, menos. Sobre o Casillas, faço uma diferenciação. Para mim, o Casillas não foi um grande capitão, nem de longe. Ele é um cara especial, o Casillas. Mas eu, como espanhol, talvez você, também espanhol, que não liga para a seleção e tal, você deve estar passando por uma fase ruim agora, com a Espanha campeã do mundo. Mas enfim, que sorte e que bom que eu nunca mudei de posição durante toda a minha vida. Não, que sorte nada. Simplesmente ter uma linha a seguir e se manter nela. Mas enfim, dito isso, eu também agradeço ao Casillas pelo que ele fez pela seleção espanhola. Então eu não consigo odiar o Casillas. Não consigo, não consigo. Vai ter gente que, muitos youtubers, olha, vocês podem ir ver os vídeos deles, tudo certo, perfeito. Eles falam mal dele pra caramba. Eu falo o que eu sinto aqui. Casillas não foi um bom capitão. E o comportamento dele no vestiário podia ser melhor. Muito melhor. Mas eu também agradeço a ele pelo grande trabalho de coesão que fez pela seleção espanhola naquela época. Isso entrava em choque com o Madrid. Pois é, entrou em choque sim, não precisava ter entrado em choque, na verdade. Acho que as duas coisas poderiam ter convivido como sempre conviveram. Mas naquele momento houve um incêndio ali. Um incêndio que o Mourinho também ajudou a alimentar. E aqui o próprio Khedira vai dizer que até deixou de ter uma boa relação com Cristiano Ronaldo e com os outros jogadores espanhóis do Real Madrid. O Mourinho tinha razão? Bom, deixo isso para a opinião de vocês, escrevam aí para mim. Mas que um treinador para quem o bom ambiente no vestiário deve ser prioridade, permitir que aquilo saia do controle, para mim não está certo. Sinceramente, fazendo um grande trabalho como Mourinho fez. No documentário, Mourinho conta que nas 3 primeiras conversas com Casillas, ele pediu para chegar 1 hora mais tarde ao treino. Casillas pedindo para não se concentrar no dia anterior. Casillas pedindo não sei o quê. Mourinho disse, poxa, esse pessoal está acomodado. Concordo totalmente, até postei um tweet sobre isso. Mourinho estava certíssimo. E com a energia que ele tinha naquela época, conseguiu fazer com que eles voltassem a se empenhar. Os 2 primeiros anos do Madrid foram incríveis, de mentalidade. Primeiro perdeu-se a Liga para o Barça, mas no fim ganhou a Copa do Rei. A Liga dos Recordes já foi conquistada sobre o Barça. Então, o Guardiola teve que sair por causa desse efeito do Madrid de se sentir cada vez maior e finalmente chegar às semifinais da Champions. Trabalho incrível do Mourinho nisso, na mentalidade. Mas o terceiro escapou das mãos dele, cara. O vestiário. Que te diz? Não, ele tinha razão. Que tenha. Por mais razão que ele tenha, me parece que um treinador não deveria permitir que isso acontecesse. E ainda mais com um Cristiano Ronaldo ali no vestiário. Agora, eu que fui um dos que disse que o treinador tem que ser respeitado, todos os jogadores devem obedecer. Eu disse isso. No caso do Vinícius e do Xabi Alonso, na temporada passada, fiquei do lado do Xabi Alonso. Mas contra o Vinícius e contra quem fosse, qualquer jogador. Mas absolutamente, o treinador é o treinador. Mas porra, quando você já tem grande parte do vestiário contra você, tem que ter um pouco de jogo de cintura também para saber controlar isso. O último ano do Mourinho no Madrid, na temporada 12-13, foi um desastre, porra. Se na Liga fizemos o que fizemos, foi um desastre. Quase chegamos à final da Champions. Faltou um gol contra o Borussia Dortmund. Mas
Não sei. Eu espero que o Mourinho este ano continue tendo energia suficiente para tirar eles da zona de conforto, porque voltam a ficar acomodados nesse vestiário. E depois que ele tenha aprendido daquela época, e se tiver um jogador no vestiário que vá contra ele, que ele não aguenta e tal, bom, eu não veria problema se ele voltasse a fazer o mesmo que fez com o Casillas. Quero ver se ele faz isso com o Mbappé, com o Vinícius ou com o Bellingham. Quero ver se ele faz. Vamos ver se esses vão se comportar tão mal quanto o Casillas naquela época ou de forma tão estranha quanto ele. Mas porra, comum? Mas você não pode deixar metade do vestiário contra você. Não sei se me explico? Acho que sim. Espero que sim. Bom, deixem nos comentários o que vocês acham. Tudo de bom pra vocês? Deixem um like se gostaram desse vídeo, inscrevam-se no canal, comentem, compartilhem. Nos vemos no próximo. Esses vídeos estão ficando um pouquinho mais longos, também porque faço só 2 vídeos por dia. E é isso. Espero que quem chegou até aqui tenha gostado. E deem uma força pro vídeo, que isso ajuda muito no crescimento do canal, que continua crescendo, felizmente. Vamos chegar aos 130 mil graças a vocês. Tchau!